esta é uma representação antiga do espinossauro. Já esta é uma representação monstruosa do espinossauro criada em Jurassic Park 3. Agora, este animal que vocês estão vendo é a representação atual do espinossauro. O espinossauro é um gigantesco animal pré-histórico que viveu na Terra há milhões de anos atrás durante o período Cretáceo e que está envolvido em muitos mistérios e mudanças drásticas e controversas. E é desafiador discutir este assunto devido ao registro fóssil fragmentado e à natureza apaixonada da comunidade de espinossauros. Mas aqui estou eu, para trazer todas as descobertas mais atuais sobre essa lendária criatura que tanto nos fascinam e que adoramos ver representada na tela do cinema, nos videogames e onde mais ela puder aparecer. Então, se vocês querem saber tudo sobre o espinossauro, preparem-se e venham comigo, porque os levarei para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao Mysterium Pré-História. O espinossauro é uma prova da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Suas características únicas, como seu crânio alongado semelhante a um crocodilo e os distintos espinhos em forma de vela nas suas costas, o diferenciam de outros dinossauros. Ele era um gigante semi-aquático que vagava pelos sistemas fluviais do que hoje é o norte da África durante o período Cretáceo. Aliás, saber como era o bioma africano há milhões de anos atrás também é tão incrível quanto a descoberta dessa criatura. Traduzindo, seu nome é lagarto espinhoso. Esse nome é derivado dos distintos espinhos que adornam suas costas. Esse nome foi cunhado pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer. O espinossauro pertence ao grupo dos terópodes, um grupo de dinossauro conhecido por seus ossos ocos e membros de 3 dedos. Mais especificamente, ele faz parte de sua nova família Spinosauridae. E este grupo de dinossauros é caracterizado por seus crânios alongados semelhante a crocodilos e estilo de vida semi-aquáticos. E a espécie tipo Spinosaurus aegyptiacus era a única espécie reconhecida dentro desse gênero. Até que recentemente, pois no decorrer de quase uma década, novas espécies de Spinosaurídeos foram sendo encontradas, principalmente nos últimos anos. Por exemplo, o Rhyovenatrix lacustris na Espanha e uma espécie de Spinosaurídeo muito especial para nós brasileiros. Aumenta o debate em andamento sobre sua árvore genealógica e relações evolutivas. Mas daqui a pouco vamos falar sobre eles. Eles eram exclusivamente do Cretáceo, uma época em que a Terra estava quente e o nível do mar estava alto. Os continentes estavam se movendo lentamente em direção às suas posições atuais, e as primeiras plantas com flores estavam começando a aparecer. Descoberta. A primeira descoberta dos fósseis do espinossauro foi feita em 1912 por Richard Markgraf. Os fósseis foram encontrados na formação Barraria, no Egito, e incluíam partes do crânio, vértebras e costelas. Infelizmente, esses fósseis originais foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, mas foram bem documentados e suas descrições foram inestimáveis em pesquisas subsequentes. E galera, em todos esses anos onde pesquiso animais pré-históricos, não é incomum ler matérias sobre
fósseis e muitas outras obras antigas serem destruídas, seja pela guerra, seja por incêndio, seja por vários outros tipos de confusão. E acho que o governo mundial deveria tomar mais cuidado com essas relíquias do passado. Desde a descoberta inicial, outros fósseis foram encontrados em outras partes do norte da África. Essas descobertas não apenas confirmaram a existência desse dinossauro único, mas também lançaram luz sobre seu tamanho, dieta e estilo de vida semi-aquático. Alguns dos espécies mais notáveis incluem um esqueleto parcial descoberto no Marrocos em 2008, que forneceu evidências da adaptação aquática do Spinosaurus, e também teve um conjunto de dentes encontrados na Tunísia que deram informações sobre sua dieta carnívora. Claro que essas novas descobertas trouxeram algumas polêmicas, mas vamos chegar lá. Mas sua evidência fóssil ainda é um tanto limitada em comparação com outros dinossauros. No entanto, a cada nova descoberta, adiciona-se uma nova peça ao quebra-cabeça e ajuda a pintar uma imagem mais completa desta criatura fascinante. Foram descobertos ao longo de mais de uma década fósseis do espinossauro em várias regiões da África, e isso sinaliza que todos esses fósseis podem não pertencer apenas a uma espécie de espinossauro, mas talvez mais espécies, como a duvidosa e potencial espécie Spinosaurus marrocanos. Porém, até que novas evidências comprovem essa teoria, apenas a espécie Aegyptiacus é a única confirmada. E então, chegamos ao ano de 1999, onde no Brasil é descoberto os fósseis do Oxalaia quilombensis, um espinosaurídeo parente do espinossauro e provavelmente muito semelhante. O Oxalaia é outro animal repleto de mistérios, e talvez seja um dos maiores, se não o maior dinossauro do Brasil. Mas vamos falar sobre isso em outro vídeo. Viajando agora para 2005, na Espanha, é descoberto fósseis de um espinossaurídeo, o Riojuvenatrix, porém sendo este um pouco mais distante do espinossauro. E com o passar dos anos, novas espécies se juntaram ao gênero e novas espécies ainda serão descobertas e vão chegar a qualquer momento. Mas o espinossauro é único. Aparência e comportamento. O espinossauro era um grande dinossauro semiaquático com uma série de características físicas únicas. Tinha um crânio longo, estreito, semelhante ao de um crocodilo, bem adaptado para a captura de peixes. Seus dentes eram cônicos e não serrilhados, o que era perfeito para agarrar presas escorregadias. O focinho dele era grande e estreito, com 6 a 7 dentes finos de cada lado na frente do focinho, seguidos de mais uns 20 dentes após esses. Sua mandíbula era poderosa, já que nenhum de seus dentes era serrilhado. Ele provavelmente vivia de peixes e carcaças, embora a única prova de sua dieta sejam alguns achados no estômago de um espécime jovem. Embora a única prova de sua dieta seja alguns achados no estômago de um espécime jovem, com escamas e ossos do peixe. O pescoço do dinossauro era longo e seu corpo era alongado, com uma fileira de espinhos altos em forma de vela descendo pelas costas. Seus membros anteriores eram mais curtos que os posteriores, mas ainda eram bastante robustos. O espinossauro se movia em 2 pernas e também poderia se mover em 4, e sua cauda era longa e flexível no formato de remo, provavelmente usada para propulsão na água. Curiosamente, o novo design de Mundo Jurássico Renascimento agora segue esses novos padrões da criatura. Claro, não totalmente, e com muita liberdade criativa, mas ainda assim é bem mais semelhante aos modelos atuais.
Mas eu defendo ferrenhamente que criaturas como o Jurassic Park e Jurassic World devem seguir aquilo que foi proposto para a sua história, pois aquilo é ficção e não realidade. Agora, quando estamos vendo um documentário, aquilo sim é algo que precisa ser o mais realista possível para as novas descobertas do momento. Mas claro que o mundo jurássico está fazendo o seu trabalho e está tentando mudar um pouco isso. Só que com tantas descobertas acontecendo a todo momento, fica difícil, né? As estimativas do tamanho do espinossauro variam, mas é geralmente aceito que ele estava entre os maiores de todos os dinossauros carnívoros. Algumas estimativas sugerem que ele pode atingir comprimentos de até 15 metros e pesar até 20 toneladas. No entanto, devido à natureza incompleta do registro fóssil, esses números estão sujeitos a alterações à medida que novas descobertas são feitas. Mas vocês têm noção do que é 15 metros de comprimento? É muita coisa. Acredita-se que ele caminhava usando suas pernas musculosas a maior parte do tempo, embora talvez pudesse andar sobre as 4 patas, mas era algo muito raro de se ver. Mas era em momentos extremamente específicos, por causa do comprimento de seus braços e de sugestões a partir de trilhas fósseis encontradas. E ele era relativamente rápido para seu tamanho, alcançando entre 19 a 24 km por hora. O crânio alongado e semelhante a um crocodilo permitia que ele pegasse peixes com facilidade, enquanto os seus dentes cônicos eram perfeitos para agarrar presas escorregadias. Essas características, combinadas com sua provável capacidade de se mover com eficiência tanto na terra quanto na água, fizeram do espinossauro um predador formidável. Como carnívoro, sua dieta provavelmente consistia principalmente de peixes. No entanto, também é possível que tenha suplementado sua dieta com pequenos dinossauros e também pterossauros. O Carcharodontosaurus era um predador cujo tamanho e força rivalizavam com o Spinosaurus. E tem vídeo dele aqui no canal a propósito, é só clicar no card aqui em cima para assistir. Ele era um possível grande rival do espinossauro, e vez ou outra, uma possível competição acirrada pela mesma presa pode ter desencadeado grandes batalhas entre eles. Apesar disso, esses dois gigantes do Cretáceo faziam parte do mesmo ecossistema, e cada um desempenhou um papel crucial no equilíbrio da natureza. Habitat. Este predador viveu em um mundo muito diferente do nosso. A área que hoje é o norte da África, aquele vasto deserto, antes era um ambiente ribeirinho exuberante. A paisagem era dominada por vastos sistemas fluviais e também repleto de florestas de mangue repletas de uma variedade de formas de vida. O clima estava quente e a área provavelmente estava sujeita às inundações sazonais. Este ambiente era o habitat perfeito para uma criatura semi-aquática como o espinossauro. Com essas adaptações únicas, este carnívoro teria desempenhado um papel significativo em seu ecossistema. Como um grande predador, ele teria ajudado a controlar as populações de peixes e possivelmente outros pequenos dinossauros. Seu estilo de vida semi-aquático também pode ter influenciado a distribuição de espécies em seu ambiente, pois teria sido uma ameaça tanto em terra quanto na água. E essa é a nossa mistério pré-história sobre o espinossauro. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.